Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jorge Oliveira e hoje nós estamos aqui para traduzir mais uma live do DNA, do Disciple Nations Alliance. E hoje é uma live bem especial porque nós temos aqui os fundadores do DNA, que traduzindo em português seria a Aliança dos Discipuladores de Nações, que é o Daryl Miller e o Bob Moffett. Eles vão compartilhar um pouquinho sobre a história do DNA, de como eles se conheceram e também um pouquinho sobre a questão de discipulado e como o discipulado pode ser relevante para a igreja local e para a sociedade. Então, não perca agora e fique ligado que você vai ter muito a aproveitar dessa live, eu tenho certeza disso. Se você conhece alguém que se interessa por essa temática, compartilha sobre esse vídeo também, compartilha o canal, que vai ajudar muita gente também, tá bom? Então, um abraço para vocês e vamos dar início à nossa live. Bem-vindo a mais um episódio das nossas lives do DNA. A gente está vindo para vocês para discutir coisas em relação à cosmovisão. Meu nome é o Jeff Wright e estou feliz de estar aqui com vocês hoje. E como sempre, né, por favor, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e mostre para outras pessoas também. Minha oração é que esse vídeo abençoe aqueles que assistem esses vídeos. Eu creio que esse também vai abençoar. Nós temos um convidado especial hoje, que é o Bob Moffett, que é o cofundador do Disciple Nations Alliance, da Aliança Discipulador de Nações, e estamos felizes em tê-lo aqui. Também, certifique-se de entrar no site da Aliança Discipulador de Nações, que é discipulandonações.org. Nós temos um curso sobre cosmovisão bíblica gratuito no corandel.com. Nós vamos colocar aqui nos comentários para você desse vídeo esse link. Se você gostaria de investir financeiramente, né, você pode entrar na página Donate, disciplenations.org. Então, vou trazer agora os meus amigos para a live. Daryl Miller. Deixa eu trazer ele aqui. Daryl. Venham. Vocês estão aí? Apareçam. Olá. Bob, tira o microfone do mudo. Daryl, você está aí com a gente? Oi, Bob, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Obrigado por estar aqui. Vamos ver o Daryl. Então, enquanto o Daryl vai entrar na nossa live aqui, Bob, você é antes, você é mais antigo que todas as minhas amizades. Tenha cuidado, Jeff. Eu nasci em 85, eu não sei se você tem amizade com Daryl antes disso. Você, sim, um pouquinho mais, né? Mais do que isso. Daryl? Tudo bem, obrigado. Nós nos conhecemos por mais ou menos 50 anos, né, Bob? Isso, talvez um pouquinho mais que 50 anos. Antes de você nascer, Jeff. Uau! Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho certeza que isso vai ser muito bom para mim, né, de maneira egoísta, mas também para as pessoas que estão assistindo no Facebook também e também escutando num podcast futuro. Então, obrigado por estarem aqui. Daryl, você poderia apresentar o Bob para a gente? Nós estamos mais ou menos na 7ª sessão das nossas lives, mas ele é o cofundador do DNA, né? Então, Bob e eu nos conhecemos por mais de 50 anos. Nós nos conhecemos no seminário. A gente encontrou com um coração parecido, né? Isso poderia ser uma longa história, poderia levar o tempo todo para falar essa história também, mas nossas vidas se cruzaram por mais de 50 anos atrás. O Bob, ele foi um instrumento para me mostrar o Food for the Hungry, que eu trabalhei por 27 anos, que ele ajudou muito no Food for the Hungry, a se arrepender em relação à maneira com que a gente agia com a igreja local, também tanto nos Estados Unidos quanto no mundo todo. A mensagem do Bob
foi que trouxe o Food for the Hungry, né, o Alimento para o Faminto, que é o nome da instituição, se arrepender, e eles abordaram a igreja de maneira diferente, e depois foi o que se formou, que ficou conhecido como Disciple Nation Alliance. E o Bob e eu, nós fundamos, né, o ministério, e durante muitos anos Deus tem trabalhado no ministério, no coração do Bob, em relação ao papel da igreja no desenvolvimento, e ele tem trabalhando no meu coração no problema de cosmovisão e desenvolvimento. Então, uma amiga nossa, chamada Chris Kolb, nos indicou a ensinar juntos, e aí depois desse desafio a gente começou a ensinar juntos, e foi assim que nasceu a Aliança Discipuladores de Nações. E antes do DNA ser estabelecido, o Bob também fundou a Harvest Foundation, né? Que é a instituição. E aqueles que vocês que não conheçam Bob, que não conhecem o Harvest, se você tem um coração para igreja local e você quer ver a igreja local sendo treinada e engajando no mundo deles, na comunidade deles, não existe outro currículo melhor em qualquer outro lugar que eu conheça que o Harvest produziu com o material que o Bob produziu também. Obrigado, Daryl. Jesse e o Sean da equipe, né, eles vão colocar o link nos comentários para que você possa checar e apoiar o trabalho que eles estão fazendo também. Então, a história do... Quem era? O Chris Colby, né? Isso. Não é uma história única. Eu tive o privilégio de gastar uma semana com o Maurício Cunha no Brasil e entrevistei ele, e ele teve a mesma experiência. Ele falou de aprender com o Daryl, eu acho que foi no Mercy Ship, né, no navio de misericórdia, 20 e poucos anos atrás. É a base do Tyler, Texas. Não foi no navio mesmo, né? Foi na base do Mercy Ship. E ele também conhecia os ensinamentos do Bob, e ele colocou os dois pensamentos juntos também, né? Que esses dois ensinamentos, esses dois conteúdos devem trabalhar juntos também, né? Então, Bob, eu escuto as histórias, né, no escritório que vem antes de mim, né? Essas histórias do DNA. Então, nós no DNA falamos sobre os momentos do ahá, né? Esses momentos que dá um clique, né? Em relação à cosmovisão. Isso é uma mudança de paradigma, né? Que em relação ao evangelho, à verdade bíblicas, né? Então, Bob, isso parece que você trouxe essa revelação quando você disse que era o papel da igreja local de transformar as comunidades. E eu escutei isso de muitas pessoas, então muito obrigado por isso. O Daryl fala que ideias têm consequências, né? E isso abalou a nossa estrutura, e nós estamos aqui 20 e poucos anos depois, né? Então, glória a Deus. Obrigado por isso, Bob. Então, Bob, por que vocês dois? Bob, você quer adicionar alguma coisa a essa história, Bob? Sim. Eu creio que quando nós olhamos para a origem do Daryl e eu, né, nos juntando, foi claramente um trabalho do Espírito de Deus. E eu creio que enquanto nós olhamos isso se desdobrar, né, nós vemos que não é nada que eu fiz ou que o Daryl fez, mas o que eu creio é que é o trabalho do Espírito de Deus. Então, não é nenhum de nós, né, que pode pegar os créditos do que Deus fez. É puramente Ele, por causa das suas ações soberanas. E
Isso é só um pouco do pano de fundo disso, né? Eu venho de um contexto evangélico bem conservativo, né? Onde o evangelismo era prioridade. Então na parede de batismo da nossa igreja, e tinha lá o Rio Jordão, mas tinha o mapa do mundo, né? E tinha a frase lá: alguém deveria ouvir o evangelho duas vezes até que todos escutem o evangelho pelo menos uma vez. E isso fala da prioridade da proclamação. E eu cresci nesse contexto. E era um tipo de ênfase que as pessoas tinham de falar sobre Jesus, que evitar o inferno e ir para o céu, né? Baseado em emoção, em medo. E eu me voluntariei para o Malawi. E eu não lembro como, mas eu acho que foi quando nesse voluntarismo quando eu fui de voluntário e eu recebi um livro sobre o Young Life, e a mensagem desse livro era a maneira para evangelizar não é pela proclamação, é pela maneira que você vive. Você precisa merecer o direito de ser ouvido antes de você falar. E isso me impressionou de uma maneira tanta que eu não tinha crescido com isso. E eu lembro de ter orado e dizendo: Pai, quando eu voltar para casa, eu quero me encontrar com essas pessoas. Eu nunca tinha escutado sobre eles. E uma das primeiras pessoas que eu me encontrei no seminário foi o Daryl. E ele tinha crescido nesse contexto. E juntos nós nos tornamos, nos envolvemos com isso. E eu comecei a aprender sobre isso, esse método de chamar pessoas a Cristo, mas não através da proclamação, primeiramente, mas claro que isso está incluído, né? Mas começando com um estilo de vida de amor e serviço. E de verdade, a minha paixão pela igreja local, desde aquele tempo, tem a ver com ver a igreja local e entender isso. Outro nome para isso é discipulado. É aprender a ser como Cristo, como Jesus. E certamente ele proclamou, mas era baseado em relacionamento. Para que o que ele disse tinha um solo fértil e a semente do que ele dizia para que ela crescesse aí, né? Então, isso pela minha perspectiva, essa é a origem de onde vem essa junção do Daryl e eu. Isso foi em 1967. Nós éramos jovens nessa época, né? 5 anos de idade cada um. Jovem de coração. Mas tem sido uma jornada interessante. Então, esse juntar disso aí foi um trabalho de Deus. A gente não estava procurando um pelos outros, mas eu tinha orado que o Senhor me apresentasse essas pessoas. Então, eu conheci essas pessoas através do Daryl no seminário. E isso foi um dia ou mais ou menos ou algo assim depois de a gente chegar no seminário. Então foi uma resposta da sua oração e o trabalho de Deus, né, de juntar nós dois juntos. Então, Bob, eu diria que as pessoas que estão assistindo que não conhecem seu trabalho ainda, eu acho que é evidente a maneira que você escreve, ensina e fala, é que você deixa lugar para o Espírito, né? E isso é muito encorajador. Se você não fizer isso, tudo que você faz vai queimar, né? Não vai surtir efeito.
Amém. Se você não conhece os ensinamentos do Bob, ele tem a metade do nosso curso do Corandel, exclusivamente, né? Então ele tem um conteúdo maravilhoso em relação a isso. É muito rico e um material que vai abençoar vocês. Então eu quero encorajar vocês a checarem esse material no Corandel. Então se vocês pudessem olhar lá para quando o DNA foi se tornando essa grande coisa, né? Então você tinha esse relacionamento por mais de 30 anos na época antes do DNA ser fundado, né? Então, qual era a esperança de vocês para juntar esse pacote, né? Colocar um nome, né? Se vocês pudessem pensar mais de 20 anos atrás, o que é que vocês esperavam esse esforço? Você está perguntando para nós dois? Levanta a mão, quem quer falar primeiro? A gente vai comparar e contrastar as respostas. Ok, Daryl, por favor. Eu não creio que a gente imaginava onde é que isso ia chegar, né? O Bob e eu éramos amigos por muitos anos e a gente queria trabalhar junto, né? E a gente pensou que ia trabalhar junto em um ponto. Não quero trazer todos os detalhes, né? E vai levar muito tempo, mas eu acabei levando a minha idade adulta, né, com Food for the Hungry e o Bob com Harvest, e a gente ainda queria trabalhar junto. E ele tinha desenvolvido a mensagem do papel da igreja na sociedade, e eu estava desenvolvendo também na área de cosmovisão e desenvolvimento. Então existiam três coisas que juntou, né? Uma foi a Chris Colby da Jocum. Ela disse que vocês precisavam juntar, né? E o Bob, eu e o Vishal Mangawadi precisavam ensinar lá no Tex, né? A gente ensinou por 2 semanas. Imagine como é que foi essas 2 semanas, né? Nós três, né? A gente ficou maravilhado o quanto essas mensagens eram complementares e se construíam umas às outras. A outra parte disso foi uma linha, né? Que é uma fundação que estava dando suporte para o Food for the Hungry, uma organização que eu estava trabalhando, uma mensagem sobre cosmovisão e desenvolvimento. Veio a nós, e quando a gente estava avaliando o trabalho do Food for the Hungry, eles disseram: vocês precisam trazer essa mensagem de cosmovisão e desenvolvimento para a igreja. E isso foi uma paz para nós, um pedaço disso. E depois foi quando o Bob veio e falou para a liderança global do Food for the Hungry nas Filipinas, e Deus o usou para desafiar o DNA, para levar o Food for the Hungry, né? Levar isso seriamente. E foram esses 3 eventos que aconteceram num período de 6 meses, e aí nós entendemos: ok, talvez a gente precise começar a trabalhar junto e trazer essas mensagens juntos e ensinar e dar visão para a igreja local, para se engajar nas suas próprias comunidades com seus próprios recursos. E a gente não estava decidindo em fazer nada juntos. Foi... Não só a gente não estava programado para fazer algo, mas eu posso lembrar da Chris dizendo algumas vezes: vocês precisam juntar isso. E nós dois estávamos dizendo: sim, tudo bem. A gente está muito lotado, nossa gente. A gente não tem tempo para isso. E ela disse assim: me dê 3 dias. A gente disse: para que 3 dias? Ela disse que nós 3 nos juntemos para orar e jejuar juntos. Então vamos, né? Como é que você pode dizer não a isso, né? A jejum e oração por 3 dias.
Então, de maneira relutante, né? Não é que a gente não queria estar junto, mas é porque a gente não tinha tempo. Mas a gente se juntou e aí num lugar de retiro, né? A resposta foi, então, vamos tentar uma vez, vamos ver o que é que acontece. Então ela contactou o Vishal e nós três ensinamos em uma das escolas que ela estava liderando. E a resposta foi fenômeno, né? Fenomenal. Não assim também para os alunos, mas eu acho que particularmente para nós. Sabe, mesmo conhecendo Daryl por muitos anos, foi a primeira vez que eu o escutei ensinar. E eu pensei, uau, isso é muito bom. E foi a mesma coisa comigo, o Daryl dizendo. A gente se conhecia, mas a gente nunca tinha escutado um aos outros. Eu estou escutando você falar, uau! E foi assim que começou, de verdade. A gente precisava fazer mais isso para ver o que acontecia, né? E era como se a gente estivesse num campo de palha, né? E a gente foi fazendo mais e mais e foi indo. E a observação de Chris é que a mensagem de cosmovisão que Deus me deu para desenvolver, e a mensagem do Bob com o papel da igreja era na comunidade, era uma visão holística dentro da comunidade, era a aplicação do fundamento que a gente estava falando sobre no material de cosmovisão. E foi óbvio. E a Chris, ela tinha visto algo porque ela conhecia nós dois e ela já tinha gente para ensinar na escola dela separadamente. Eu era geralmente a segunda semana e o Bob seria mais ou menos a quarta semana lá. E ela já tinha escutado as nossas mensagens antes da gente mesmo escutar. E ela disse pra gente, vocês precisam ensinar juntos. E foi algo explosivo. Sim, eu já escutei sobre as conversas que vocês tiveram antes, né? Vocês falam de ensinar juntos, compartilhar o material, o assunto. Por que vocês não fizeram a escola? Isso não é sobre uma escola. Mas por que vocês não fizeram a escola? Vocês poderiam compartilhar sobre isso? Sobre essa decisão? Então, o Vishal Mangawali estava o terceiro de nós, né, ensinando junto. Então a gente conversou sobre isso, sabe, por que nós não começamos uma escola? E ele disse, não comecem uma escola. Ele disse, vocês não querem uma escola, vocês querem um movimento. Se vocês tiverem uma escola, vai estar limitado a essa instituição. Mas se você começar um movimento, vocês podem se espalhar. E a gente pensou, isso faz sentido. Mais uma vez, isso foi Deus, sabe? A resposta tradicional para boas ideias, vocês precisam começar uma escola. Essa seria muito bom, né? Talvez ter uma escola. Talvez trabalho pesado, caro, mas ao invés disso a gente começou a compartilhar sobre essa mensagem no mundo e o movimento começou. Sim. A ideia foi engajar com um movimento e não criar uma instituição. E eu creio que o Bob, você lê o livro, né, sobre a caça do ganso selvagem, né? Alguns anos atrás, né, quando ele foi lançado. Mas é a ideia de que
o Espírito de Deus era como um ganso selvagem, né? Um sinônimo do Espírito de Deus. E você via o ganso selvagem e você seguia para onde ele ia, né? Você não sabia para onde ele ia. E assim é o Espírito de Deus nessa questão. A gente não poderia dizer para onde ia, mas existe um sentimento de que isso era Deus juntando os pedaços e nós precisávamos permanecer diante dele, escutá-lo e ir aonde ele abria as portas. Não para criar uma organização, mas para começar um movimento. Então, se tornou algo muito diferente do que a gente esperava. E eu sou encorajado pelo DNA que nós somos mordomos dessas ideias, dessa verdade, né? E o Bob e o Daryl dizem sobre compartilhar essas ideias. Nós não somos a fonte, né? O nosso papel é compartilhar essa ideia. Então, começar um movimento maravilhoso. Então, como é que a gente continua esse movimento? Como é que a gente dá sustento para esse movimento? Como é que foi isso para vocês? Então, Daryl, para a gente, começou com dizer, Senhor, abre as portas. E eu lembro que um dos doadores, né, dizendo, vocês precisam ir ali, ali, ali. E a gente disse simplesmente, a gente não tem plano nenhum de ir para esses lugares. Como assim vocês não têm esse plano? Vocês precisam de estratégia, vocês precisam de um plano. E a gente disse, não, a gente está esperando para ver aonde o Senhor quer nos levar. E eu lembro da nossa primeira a oportunidade fora do país foi em Lima, Peru. Um bom amigo nos chamou para ensinar por uma semana e ela tinha mais ou menos 100 pastores lá. Talvez era mais que isso. E ela está aí no... Ela foi uma das pessoas que Deus usou para começar esse movimento. E nós tínhamos pastores que tinham mestrados e doutorados em seminários e em escolas bíblicas. A gente tinha pastores de igrejas pobres da cidade. Nós tínhamos pastores da selva, da Amazônia, né? Eles tinham que comprar sapato para ir para a reunião. Essa era tamanha diversidade nessa audiência. E a mensagem conectou com todos eles, o que foi maravilhoso. Porque eles eram tão diferentes, com conceitos diferentes e ministérios diferentes. E toda a mensagem não se conectou com todos ao mesmo ponto, mas eram pedaços da mensagem que se conectavam com todos. Então a gente estava ensinando e as cabeças deles, né, eles concordando assim. E mais uma vez, era mais uma afirmação de que existia algo aí que Deus estava fazendo. E estava falando com pastores da selva, né, com pessoas com doutorados em filosofia, em teologia, doutorados e tudo aí em relação a isso. Então vamos falar sobre essas coisas que se conectaram com as pessoas também. Diferentes coisas, diferentes pessoas, diferentes tempos. Então, Bob, já que a gente tem você aqui, eu creio o que nós temos chamado de momentos do ahá, do DNA, quando as escamas, né, caem dos olhos das pessoas. E talvez você tenha esse assunto de aha moments, né, de momentos de aha em relação ao discipulado
e, e o pensamento errado que as pessoas têm sobre discipulado, né? Então, eu queria... Então, você fala em um dos seus... o título de uma das suas aulas no curso Corandel é Discipulado requer disciplina, né? E você fala sobre como as pessoas podem nascer de novo no coração, mas não estar vivendo o evangelho, né? Você poderia compartilhar um pouquinho sobre o que discipulado significa para você? Eu creio que historicamente, nós, os evangélicos, e eu sou um evangélico que cresci nesse contexto, né? Então, se existe um critério para o evangélico, é a palavra de Deus, né? Nós somos salvos pela fé no ato de Cristo na cruz, e não é pelas nossas obras, mas pelas obras dele. E existe uma necessidade, não somente a necessidade, mas um mandamento de Jesus para discipular as nações. E, claro que começa o discipulado individual, né? Se esse é o coração do que é um evangélico, eu sou um evangélico convencido. Historicamente, o que os evangélicos fazem, eu tenho vergonha do que eles fazem. Mas essas questões cruciais do que significa ser evangélico, eu sou um evangélico. E com orgulho disso. Não no sentido de que essas são minhas ideias, mas eu creio que essas são as verdades bíblicas. Mas a nossa história vem de grandes despertamentos nos séculos XVIII. E uma das características-chave dos grandes despertamentos são essas grandes reuniões, onde as pessoas vieram e escutaram uma mensagem emocionante, e eles foram desafiados a aceitar Jesus e evitar, né, uma vida no inferno. E o Jonathan Edwards, grande mensagem dos pecadores na mão de Deus irado. Muitas pessoas que não tiveram nenhum relacionamento uns com os outros e iriam para essas grandes reuniões de muitas igrejas diferentes, e eles escutariam uma mensagem emocionante assim, e eles tinham um momento de conversão emocional, e muitas dessas experiências eram genuínas, mas o trabalho teria terminado aí. Eles estavam convertidos aí. E eles voltavam para as igrejas deles, que os pastores não estavam nessas reuniões e tinham uma compreensão muito pouca do que estava nesse lugar, né, o que tinha havido lá. E ao invés de ser discipulado, eles, né, faziam, né, um grupo de igreja, né, que se encontravam como cristãos para adorar a Deus apenas. E ser tipo um clube. É um pouco difícil, né? Isso. Mas isso reflete a realidade de como nós, como evangélicos, focamos na necessidade das pessoas nascerem de novo. E daí, tem tantas outras pessoas que não foram convertidas, que a nossa prioridade é ir sair lá, né, e converter o mundo e plantar mais igrejas, que vai ter mais conversões. E o discipulado na visão que os milênios pensam, mas veio depois. Então, como o Moody disse, né, como se você está num barco afundando, você não organiza o deck, você dá o salva-vida para as pessoas, para que as pessoas sejam salvas. Então esse era o foco. Através do evangelismo, Billy Graham, né, sendo o último grande evangelista que nós tivemos na nossa memória. Então o foco era o evangelismo. Mas a prioridade que Jesus nos deu
era de ver as pessoas salvas. E Jesus disse, eu vim para salvar, né, buscar e salvar o perdido. Mas a prioridade que Jesus deu à igreja não foi o evangelismo, foi o discipulado. E nós não entendemos isso. Então a gente interpretou a grande comissão como uma prioridade para evangelismo. E eu creio que, por causa da nossa história, os movimentos missionários sendo primariamente pela Igreja Ocidental, as igrejas ocidentais, mas não foi só isso, mas foi primariamente, né? Nós deixamos um DNA que foca onde as pessoas nascerem de novo, mas não são discipuladas. Não é que a igreja ocidental não pense que o discipulado é importante, mas as prioridades é dar às pessoas o salva-vidas, né? Para que elas sejam salvas. Então, existem tantas pessoas que não foram salvas ainda, então é aí que está que tem sido a nossa prioridade, né? Então, houve uma grande falta de... essa não é a única razão, né? Mas a gente tem uma visão apocalíptica, né? Então, Jesus vai voltar amanhã, está vindo logo, então a gente precisa salvar as pessoas. E é isso que é o mais importante do que discipular as pessoas. Então, esse é tipo que uma verdade, né, não falada, entendida, isso é onde está a visão evangélica. Então, a minha paixão tem sido em ver com que a igreja receba uma visão de que é maravilhoso ver as pessoas sendo convertidas, claro. Mas o método que nós usamos não é um método que geralmente produz discipulado. Eu creio que, francamente, uma das maiores razões que as igrejas evangélicas têm perdido tanta credibilidade nos últimos 50 anos na sociedade tem sido porque a gente não se parece com os seguidores de Cristo. E nós não estamos muito... nós somos muito atrativos, né? Por que alguém quer seguir alguém que diz que é nascido de novo, mas não vive de maneira diferente das pessoas ao redor dela? Bob, você diz quando você ensina que a visão holística não é uma palavra que a gente vê na palavra, mas é muito importante, né? Então, o holismo, a visão holística, não é nada mais do que viver o que Jesus disse, viver da maneira que Ele nos falou em todas as áreas da vida. Não é só espiritualmente, não é só ir para a igreja, não é só aprender o que a Bíblia diz, não é só aprender a orar, não é só ter a comunhão com outros cristãos, mas é viver o amor que Jesus ensinou em todas as áreas das nossas vidas, nossa família, nossa comunidade, nossa igreja e no trabalho, onde quer que seja. Esse é o evangelho holístico, né? O evangelho são as boas novas, mas não é só as boas novas para a igreja ou para os cristãos, mas é para toda a vida. Porque Deus promete que quando nós vivemos dessa forma, Ele vai curar a nossa terra. Amém. Perdão. Daryl, nós estamos de volta lá para o Tyler, Texas. E temos vocês dois nessa sala lá. Estou feliz de estar aqui. Então, o Bob está falando lá, discipulado, que os cristãos evangélicos estão falando isso aí, e os evangélicos estão ouvindo discipulado. Mas talvez a gente esteja usando dicionários diferentes. Então, Daryl, por favor, fala um pouquinho sobre o que significa discipulado.
Tipicamente, quando a igreja usa o termo... Então, eu concordo com o que o Bob está dizendo, né, que normalmente a igreja está focada no evangelismo, de salvar as pessoas, né, e tem pouco interesse em discipulado, mas existem igrejas, existem organizações cristãs que têm interesse em discipulado, e o que eles significam com isso é que é o discipulado na área das disciplinas espirituais, e ensinando as disciplinas espirituais, ensinando a orar a palavra de Deus, ensinando a ler a palavra de Deus, a adorar, a compartilhar o evangelho. Isso são tudo fundamentos e eles são coisas muito boas, mas nós vemos essas coisas como o que você faz depois que você é salvo, né? Mas o que Bob e eu temos falado é que discipulado não vem algo depois do evangelismo. Você pode começar a discipular em relacionamento antes do evangelismo. Daryl, deixa eu só falar alguma coisa aqui. Uma das perguntas que eu mais tenho, que eu recebo é quando eu estou ensinando aos pastores ou seminaristas, eles dizem: quantos... que eu faço essa pergunta, né? Quantos dos discípulos de Jesus foram convertidos antes de iniciar a seguir Jesus? E eles começam a pensar: uau, talvez nenhum deles eram convertidos. Talvez eles nem se conheciam, né, antes de seguir Jesus. Muitos dos discípulos começaram a ser discipulados antes de ser mesmo convertidos. Então, essa nos mostra umas contradições nessa questão do ahá, né, do momento ahá que nós temos, das prioridades de evangelismo, mas Jesus não estava requerendo que as pessoas fossem nascidas de novo antes deles convidar para segui-lo. E foi no processo de discipulado que eles começaram a entender quem Jesus era e fizeram um compromisso, né, deles para Cristo. Então, pode ir lá. Desculpa, Daryl. Eu tinha que adicionar isso, né? Então, isso é onde eu diria que complementa com o que o Bob já disse. Ele mencionou que nós temos pessoas que são cristãs, são crentes, mas você olha para as vidas deles, talvez eles dizem: eu creio nisso, mas o que é que a vida dele mostra? Talvez ela não mostra o que eles creem que acreditam. E aí é onde a cosmovisão entra, porque as suas ações, o seu estilo de vida, reflete não que você diz que acredita, mas num nível mais profundo de cosmovisão, como você vê o mundo, como você funciona a partir disso. Quando eu penso em discipulado, uma coisa que eu trago, que eu creio que é complementar ao que o Bob está compartilhando, é que nós precisamos discipular ao nível da cultura, porque nós podemos crescer em uma cultura que é como o ar que nós respiramos. Nós podemos ouvir mensagens evangelísticas e levantar as mãos no culto e aceitar Jesus e começar a ir para a igreja, mas as nossas vidas não mudarem nada do resto do mundo. Frequentemente elas não são, porque nós não pensamos no nível de discipulado, de um nível mais profundo de cultura. A palavra cultura é derivada de culto. Culto é adoração. Cultura é um produto da nossa adoração. Qual é a natureza do Deus que nós adoramos? Isso vai ser refletido na nossa cultura. Então, em alguns países, em algumas partes do mundo, os deuses
você pode dar suborno para os deuses, para você ter o que você quer. Então você, nessa forma, se torna um cristão, mas alguém lhe ensina que o Deus do universo não recebe suborno. Dessa forma também, o discipulado não é a nível do que o que a natureza e caráter de Deus. Esse Deus é um Deus justo, ele não aceita suborno. Então você aceitou Cristo, você vai para a igreja, mas o que é que está nos profundos da sua mente? É os deuses pequenos que são adorados, que aceitam suborno. E nós precisamos desafiar esses pensamentos de uma maneira consciente. Isso é quando eu falo sobre discipulado a nível da cultura. Eu digo, quem é esse Deus que nós adoramos? Qual é a sua natureza? Qual é o seu caráter? E o que isso significa para o trabalhar na nossa cultura. Então, nesse caso, isso significa que se eu me tornar um cristão, onde a corrupção e o suborno é normal, o que significa que eu adoro um Deus que não aceita suborno. Eu não posso, por causa disso, pedir suborno ou dar suborno. Isso é discipular a nível da cultura. E ainda assim, muito frequente, muitos cristãos que professam Cristo continuam no pensamento das suas próprias culturas e estão engajados em uma corrupção e suborno nas vidas dele. Então, o discipulado não é algo que toma lugar depois que alguém se torna cristão. É algo que você está fazendo na vida, em relacionamento com as pessoas. E parte do que você está falando é compartilhar sobre quem Deus é e o que isso significa para as nossas vidas. E algumas pessoas vão dizer, uau, eu quero conhecer esse Deus. E o que isso significa? Isso significa em obedecer tudo que Deus ordenou. E isso é o que o Bob e eu compartilhamos, né, a partir de Mateus 28, né? Então portanto vão e façam discípulos para as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então batizá-los, né, no caráter de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensiná-los ao quê? Obedecer tudo que eu comandei. Porque Deus não quer ver vidas apenas individuais sendo transformadas, mas Ele quer ver comunidades sendo transformadas e nações transformadas. E isso requer discipulado. Então, nós vemos isso na Grande Comissão, mas, Bob, por que isso é difícil? De ter os evangélicos priorizarem essa parte da... É como se a gente nunca escutasse isso. É como se, né, parte da nossa checklist, né? A Grande Comissão, e a gente não prioriza o discipulado da maneira que Jesus fala, né? Por que você acha isso? Eu acho que tem algumas questões. Uma eu acho que é a questão da nossa história. Há uma razão. Infelizmente, que o DNA da igreja evangélica, né? A outra, eu acho, a visão apocalíptica do futuro, que causa com que as pessoas estejam... Jesus vai voltar amanhã, então o meu vizinho não ser salvo, então eu preciso proclamar. O pensamento também, a outra é o pensamento linear, que nós herdamos do iluminismo, né? Que isso vem primeiro, ao invés de um pensamento contextual do Jesus. Qual é o contexto aqui? Qual vai ser a maneira mais efetiva desse contexto de expor Jesus às pessoas? E nossas vidas, né? Nossa vida inteira,
os relacionamentos que nós temos com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos membros da família. Eles não olham para o que a gente diz, eles olham para o que a gente faz, como nós vivemos. E então, em alguns casos, a proclamação é a prioridade. Mas existem outros casos, eu diria que a maioria dos casos, que é o estilo de vida. É holístico, né? Estilo de vida, crendo, que eu quero dizer é obedecer a Jesus em todas as áreas da vida. Essa é provavelmente a maneira mais efetiva de se fazer o evangelismo. A outra é ao redor do mundo. Quando eu viajo ao redor do mundo, eu não sei quantos países eu já visitei, eu não conto, né? Mas muitos, dúzias de países. Mas eu normalmente vejo igrejas que são vistas pelas comunidades a igreja não é vista como uma boa notícia, como não as instituições que eu digo, né? Eles são a igreja, as pessoas não prédio. Mas às vezes essas pessoas, frequentemente, eles não são as boas novas. Eles não demonstram o amor de Deus. Então, essas são algumas razões. Eu creio que uma das maiores razões, eu não sei como priorizá-las, né? Em uma escala de 1 a 10, mas eu acho que uma grande razão é porque é difícil. É muito mais difícil do que passar, né? Passar folhetos. Quando você entrega folheto, as pessoas não conhecem você. Ele não sabe quem é essa pessoa, está me passando esse panfleto, me entregando esse panfleto. Mas se eles conhecem quem você é, e eles sabem que você é diferente, que você vive de uma maneira diferente, então a mensagem que você está promovendo, ela fica sem crédito, né? Ela é descreditada. Então eu acho que é mais difícil de viver do que Jesus nos chamou para viver do que evangelizar. Então é um processo da vida inteira. Discipulado não é um curso, não é uma série de manuais, é uma vida inteira de relacionamento. E relacionamentos normalmente são inconvenientes, normalmente são difíceis, são mais difíceis do que somente convidar as pessoas para as nossas reuniões de estudo da Bíblia. Então, eu acho que essas são uma das razões, algumas das razões, porque é mais difícil. Sim. Daryl, você quer adicionar alguma coisa aí? Eu diria que outra coisa seria que a igreja evangélica, a igreja carismática hoje, globalmente, né, tem um paradigma de secular, sagrado, eles separam o espiritual do físico, e o espiritual é mais importante, maior do que o físico, e por causa disso você tende a focar em coisas espirituais. Então, voltando para o que Bob falou, então, ter as pessoas sendo salvas, né? O barco está afundando. Então, esse seria mais um dos fatores que eu colocaria aí nessa mistura aí para responder a pergunta. Bob, quantos netos você tem? 5. 5 garotos. Netos. Derry, quanto você? 14, a maioria meninos. Então, nós temos 5 meninos. 5 minutos, né? Então, qual é uma coisa que você quer que os seus netos entendam, um legado para que eles vivam? Vai lá, Bob. Não fale todos de uma vez, né? Eu quero que os meus netos não sejam pessoas que aceitam o que os seus pais e avós dizem. Eu quero que eles pensem.
Eu quero que eles sejam, eles venham às conclusões de que seguir Jesus é a coisa mais racional que você pode fazer. E eu quero que eles usem as suas mentes, não somente para dizer eu creio nisso. Eu não quero que eles tenham uma fé cega. Eu quero que eles tenham uma fé informada, para que eles olhem para as alternativas e eles olhem para as diferentes cosmovisões que existem no mundo. E que eles possam ter a conclusão por eles próprios que ser como Jesus, seguir Jesus, é a alternativa mais racional que existe. E o que é que eu quero para eles? Eu quero que eles, a minha esperança para eles é que eles irão se parecer cada vez mais com Jesus enquanto a vida deles, enquanto eles crescem. E eu quero ter uma parte em ajudá-los nisso para se tornar essa realidade. Obrigado, Bob. Daryl? Eu diria que amém tudo que o Bob disse. E simplesmente adicionar que não só que eles tenham uma fé racional, né? Mas que eles tenham uma fé radical. Que eles queiram usar as suas vidas de uma maneira que engaja com esse mundo quebrado. De uma maneira até pequena, onde eles estão vivendo, para que eles tragam alguns aspectos do reino de Deus de uma maneira radical nos lugares que eles vivem e trabalham. Então, Bob, se você está sentado onde eu imagino, né? Tem uma frase aí na sua casa, né, dizendo que tem uma frase aí. Então, fé radical. Amen. Bob, a gente tem que ter você de volta aqui, porque não tem tempo suficiente para responder todas as perguntas que eu quero perguntar. É uma alegria enorme tê-lo aqui, obrigado. Deixa eu compartilhar com a audiência um pouquinho sobre o que está na próxima semana. E Bob, eu queria que você compartilhasse, orasse por nós na próxima, para a gente terminar. Se você quiser saber um pouquinho do Harvest, do Bob faz, tem um link nos comentários e você pode seguir o nosso site discipulanonações.org para que você possa se equipar e outros também com a cosmovisão bíblica. Gostaríamos de ouvir de vocês, se vocês precisam de ajuda com alguma coisa. Nós temos recursos aqui nos Estados Unidos e também em todo o mundo, o Harvest também. Se você quer entrar em contato, por favor. Na próxima semana nós teremos o Dr. Christian Overman, e ele está com a instituição chamada Worldview Matters, que é Cosmovisão Importance, que eles têm um foco em trabalhar, em conectar a cosmovisão bíblica com todas as vidas, né? Então a gente vai ter muitas... Vocês vão amar o Christian. Então não percam semana que vem. Obrigado por estarem conosco. Bob, por favor, ora por esse tempo e para aqueles que estão escutando. Pai, obrigado que os seus planos, porque os seus planos são os que são reais. O Senhor conhece a realidade. O Senhor conhece a realidade absoluta que nós não conhecemos. Nós sabemos que o Senhor conhece. Então, Pai, abre os nossos olhos para que nós possamos ver a verdade como ela é, não como ela não é. E eu oro por aqueles que estão escutando hoje e assistindo, que o Senhor os ajude,
assim como nós, que nós possamos ver quem Jesus é de maneira crescente e que nós possamos cada vez mais voltar ao Senhor para ter as forças de se tornar cada vez mais como Ele. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Prazer em ter vocês. Obrigado todo mundo. Então, por favor, compartilhe esse vídeo com outros. Compartilhe. Então, obrigado. Deus abençoe.